Olá, olá, gente querida! Graça e paz! Que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. É muito bom estar aqui com vocês, aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e também na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Ouça aí a nossa rádio no www.falandodecristonaestrada.com, é o nosso site de informações, onde você tem aí também hinos 24 horas, né? Eu de cá e você de lá, ó. E em minhas mãos, a companheira Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a santa palavra de Deus. Aqui também o nosso manual de estudo muito bom, um estudo maravilhoso. Começamos lá no mês de abril e já está terminando, tá? No final desse mês de junho agora, nós terminaremos aí o estudo sobre Gênesis, as suas histórias, uma mais linda do que a outra, né? Estamos aí na lição número 9. Essa lição continua contando a história de Jacó, o enganador. Jacó, Esaú, né? Uma história realmente que segura a gente, né? E já fizemos um vídeo e já tratamos aqui sobre Jacó enganador, sobre Jacó e Esaú desde o ventre da mamãe, eles já brigavam. O Jacó enganou seu irmão para ter direito ali a ser o primogênito. Ser o primogênito não significava apenas receber ali em dobro a herança. Não, era o líder espiritual, o sacerdote da casa. Era isso que interessava para Jacó e que não interessava para Esaú. Na verdade, Esaú vendeu a sua primogenitura, né? Pois é, por um prato de guisado e lentilha. Né? Ele usou aqui uma forma. Eu estou morrendo de fome, me dá desta comida. Ah, então você vende para mim a primogenitura, né? Vende para mim o direito de ser o líder espiritual, de receber a herança do papai em dobro. Fala, pode ficar, né? Se eu morrer, eu não vou ter nenhum proveito disso. Ele não fazia caso, ele sabia da profecia que Deus havia falado para sua mãe, né? Que o mais velho, o maior, serviria realmente o menor, né? E Jacó queria isso a todo custo, então ele tenta aqui apressar o processo, né? Assim como aconteceu lá na história de Abraão sobre o filho prometido Isaque, né? Agora Jacó e a sua mãe tenta acelerar o processo porque eles sabiam da profecia. Só que, na verdade, quem conhece toda a história é você e eu hoje, né? Porque ela está contada. Eles que estavam vivendo a história no momento, é claro, que não tinha todo o conhecimento, né? De todas as palavras, quem falou o quê, quem deixou de falar, né? Todo aquele trama ali, só eu e você que sabemos, né? Isso é interessante também, tá? Bem, e nós falamos aí sobre aquela escada de Jacó, que representa, né, o próprio Jesus que está ligando o céu e a terra. Deus toma a iniciativa de vir resgatar o ser humano. Quando o ser humano ele está ali que acha que não tem mais solução, né? Deus é como essa escada, o seu filho Jesus como essa escada que liga o céu e a terra para salvar aqui você e eu. Vamos orar então para a gente continuar esse estudo maravilhoso? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em Sua presença nós pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos por essa oportunidade e imploramos, Senhor, a presença do Espírito Santo para nos capacitar, para abrir a nossa mente e o nosso coração e para nos ajudar a entender as Tuas palavras e aplicar em nossas vidas. Seja conosco hoje, derrama a Sua bênção em nome de Jesus. Amém. Que essa bênção seja para sempre aí na sua família também. Irmãos, que história, né? Jacó, o enganador. Essa lição é a lição número 9, então nós estamos aí na reta final, né? Alguém me perguntou, olha, você é adventista, né? Por que você não segue aí o mesmo cronograma da igreja para facilitar aí para os professores? Eu até comecei algum tempo atrás colocando a lição toda quinta-feira, e a lição por ela ser extensa, às vezes a gente comentava demais, na quinta e na sexta-feira, né? Mas, irmãos, a gente está numa correria tão grande, né? Vilma e eu, a gente não para. Por isso, a maioria dos programas aqui, né, são gravados aí dentro da nossa van, às vezes na rua, no pátio de posto, né? Vocês têm acompanhado, tá? Mas eu quero me esforçar aí brevemente. Agora todos os equipamentos estão modernos aqui, né? Então eu quero me esforçar para brevemente, quem sabe já na próxima lição, tá fazendo aí dentro do cronograma da igreja, né? Que até na quinta-feira você tem aí toda a lição
dentro da semana aí, até para colaborar também com os professores. Eu sou um professor de escola sabatina, né? E essa lição não é só para os adventistas, tá? Vocês veem que eu trago ela aqui de uma maneira para todas as denominações, para todos que acreditam em Deus, né? Que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então eu trato aqui de Bíblia, né? Eu não trato aqui de uma denominação, né? Até por isso que eu não tenho essa preocupação de seguir a mesma cronologia, né? O mesmo cronograma da igreja. São 22 milhões de adventistas estudando o mesmo tema. E alguns irmãos de outras denominações, né, que tem aí escola dominical para estudar a palavra de Deus, também gosta, né? É importante que mesmo atrasado para os adventistas, né, você possa recapitular comigo e você que não é adventista possa estudar a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Isso é o que eu acho mais importante aqui, né? O nosso canal, o nosso programa, essa é a nossa preocupação. Por isso o tema é esse, né? Falando de Cristo na estrada. Irmão, já teve aquela sensação de olho por olho, dente por dente, né? Tudo que se faz aqui, aqui se paga. São ditados populares, mas que pode ser muito bem aplicado aqui na vida de Jacó. Nós chegamos num tema que fala que o enganador foi enganado. Quando você lê a Bíblia, pega a sua aí, né? A minha tá aqui, ó. A minha aqui, né? E outra aqui, tá? Pra eu acompanhar, mas eu não leio porque senão o programa fica muito grande aqui, o vídeo, né? Mas leia você com carinho a história toda. Gênesis capítulo 29, do verso 1 até o verso 30. Gente, é uma história realmente muito bonita essa história. Jacó encontra-se com Raquel. É uma linda história de amor. Tenho certeza que há peças teatrais, há filmes, há hinos que conta a história desse amor de Jacó por Raquel. Aquela que ele tem que trabalhar 7 anos e ele é enganado, né, por Labão, o pai da moça, né? Que dá outra filha, a Lia. E aí ele vai ficar mais 7 anos para poder pagar o dote, né? Havia naquela época essa questão do dote, né? Uma hora eu quero até falar com vocês sobre essa questão do dote porque é importante, né? Queridos, a primeira coisa que Jacó viu ali ao chegar no seu destino, ele viu uma pedra. Hã? E talvez essa pedra apareça ali como uma alusão à pedra de Betel, cujo significado era a presença de Deus, a presença divina. Gênesis 28, verso 18 e 19, né? Afinal, foi essa pedra que deu a Jacó a oportunidade de interagir ali com a linda moça Raquel. Raquel, ela era formosa de corpo e também de rosto, né? Agora, quando ele viu ali os pastores, e os pastores haviam falado para ele que Raquel estava chegando, Raquel estava trazendo ali as ovelhas para dar água para as ovelhas, ele falou, então por que vocês não tiram aí a pedra do poço, né? E os pastores, eles, nós não vamos tirar. Deu a oportunidade para Jacó agora de tirar ali aquela pedra. Era a oportunidade que ele precisava para se aproximar daquela moça bonita, né? Foi paixão à primeira vista. Olha que coisa linda. Agora, a reação da moça, né? A reação dela foi correr até a sua família. Esse primeiro contato ali entre Jacó e Raquel foi bem produtivo, né? Já de cara a Bíblia fala aqui, em Gênesis 29, 18, que Jacó amava Raquel, tanto que os 7 anos que trabalhou para Labão em troca dela, ele vai dizer que foram poucos dias, Gênesis 29, verso 20, né? Ele falou, olha, passou rápido demais, eu nem vi o tempo passar, né? Na expectativa de tê-la como esposa. Contudo, após esses 7 anos, irmão, nós estamos falando de 7 anos, né? Não são 7 meses não, né? Jacó foi enganado. É isso mesmo, o enganador foi enganado. Lembra que nós comentamos agora, já no início do vídeo, né? Pois é, ele foi enganado. Na noite do casamento, ele encontrou Lia, a irmã mais velha da mulher amada. Ele encontrou Lia na sua cama e não era Raquel que estava lá, né? Tirando ali vantagem ali da confusão da festa, da intensa emoção de Jacó, Labão, o pai, ele executou esse plano, né? Agora, curiosamente, Jacó usou a mesma raiz da palavra enganar, lá de Gênesis 29 e 25, que Isaac havia usado para
caracterizar o comportamento de Jacó para com o seu próprio pai e com o seu irmão. Ele sentiu o mesmo gosto, né? De ter enganado o pai, de ter enganado o irmão, né? Naquela história lá de ter feito a comida, a caça, de ter vestido ali a roupa do seu irmão, arrancado as peles, os pelos do carneirinho, colocado no seu corpo, né? Porque Esaú era peludo, aquela tramóia toda, né? Que aconteceu ali. Dele ter enganado o seu pai e enganado ali também o seu irmão para receber a bênção do pai, né? Queridos, Jacó então entendeu o que era ser enganado. Ironicamente, Deus ensinou Jacó com o seu próprio engano por meio do engano de Labão, né? O enganador foi enganado. Deus permitiu que isso acontecesse com ele, né? Embora como enganador Jacó soubesse bem o que significava isso, ele se surpreendeu quando foi vítima do engano. Quando é com a gente, a coisa é diferente, né? Muitos se gabam de enganar as outras pessoas, né? Principalmente as crianças, né? Os filhos. Você sabe do que eu estou falando. Nós também já fomos crianças, juvenis, né? Pois é. Agora, quando somos enganados, a pergunta que ele fez, né? Por que que o Senhor me enganou? Mostra que ele sabia que enganar era errado, né? Todos nós sabemos que enganar é errado, irmãos. Não é certo enganar as pessoas, né? Deus não gosta. E a outra pessoa enganada também não. Lembre-se, todo pecado que nós cometemos contra outra pessoa, nós estamos cometendo contra Deus. Se nós enganamos uma pessoa, nós estamos enganando o próprio Deus, tá? Só que Deus trabalha diferente do ser humano, né? Deus, ele tem ali o seu propósito. Deus, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele faz uma profecia, uma promessa de que o filho daquele casal, né, a descendência dele, iria produzir o Messias, né? Então nós estamos aqui dentro da história dos ancestrais de Jesus Cristo. E aí Deus vai transformar essa história em uma bênção, a bênção da família, né? Vai se tornar aqui a nação de Israel. E de Judá, filho de Jacó, virá o Jesus, né? Virá o Messias. E José vai ser aquele cara que vamos estudar na próxima lição, né? Que depois que ele é governador do Egito, tem aquela fome toda sobre a terra, e a família poderia perecer, poderia morrer de fome, né? E José estava no lugar certo para prover o mantimento para aquela família, raiz de Jesus, do seu irmão Judá, né? Tá vendo aí? José estava no lugar certo para manter a vida e para que a promessa fosse cumprida. Olha, Deus trabalha de uma forma que nós que temos conhecimento da palavra de Deus, eles estavam dentro da história, né? Só que nós estamos vivendo a nossa história agora. Muitas coisas só serão entendidas lá no futuro, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida. E por isso que a Bíblia revela: esses sofrimentos que nós estamos vendo aqui não precisavam ter acontecido. Poderia ter sido de forma totalmente diferente, né? Mas nós já falamos que Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado nós estamos vendo aqui. Para Jacó, os últimos 7 anos de exílio foram um fardo. Os primeiros 7 foi uma maravilha. Agora, os outros 7 anos foram um fardo. E mesmo assim, foram os 7 anos mais frutíferos da sua vida. Jacó se tornou o pai de 11 dos 12 filhos que se tornariam os ancestrais do povo de Deus. O homem era um coelho também, né? Essa seção da Bíblia aqui, irmãos, constitui o centro da história de Jacó. E começa e termina com a frase-chave: Deus fez com que ela fosse fecunda, referindo-se a Lia, lá em Gênesis 29, 31, e também a Raquel, em Gênesis capítulo 30, verso 22, né? Cada vez que essa declaração é seguida por nascimentos, eles são o resultado de um milagre divino. É isso mesmo que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui que os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, que chamamos tribos de Israel, aquelas 12 que estarão com os nomes lá no céu, né? Lá em Apocalipse vai falar disso. Todos esses filhos foram
milagres de Jesus, milagres de Deus na vida de Jacó. Depois você leia de Gênesis 29, 31 até Gênesis 30, verso 22, qual é o sentido, né? O que está se passando ali nesse contexto? Primeiro, é que Deus mostrou sua misericórdia com Lia. Aquela filha de Labão, que Labão colocou no lugar de Raquel para enganar Jacó. E ela não era amada por Jacó, entre aspas, né? Porque ele fala que não amava ela, mas teve uma renca de filho com ela, né? Mas ela se sentia rejeitada, né? E ela buscava a Deus, falava com Deus, e Deus abençoou ela com filhos. E Deus, nós aprendemos aqui que Deus, ele torna as coisas ruins em bênçãos, né? Que maravilha. Deus, ele abriu o ventre de Lia e ela teve o primeiro filho ali, Ruben, cujo nome contém o verbo raá, que significa ver, porque Deus viu que ela não era amada por Jacó. E Deus recompensa ela com Ruben. Então essa criança foi uma compensação para ela em sua dor e em seu sofrimento, irmãos. Além disso, deu o nome de Simeão, que contém o verbo chamar, que significa ouvir, ao seu segundo filho. Por quê? Porque Deus ouviu chamar. Deus ouviu a profundidade e a humilhação de sua dor. E, portanto, teve pena dela, assim como tinha ouvido lá a aflição de Agar. É a mesma palavra. Simeão se conecta com o nome do filho de Agar, Ismael, que significa o Senhor ouviu. O Senhor ouve, irmãos. O Senhor ouve as nossas orações. Quando Lia deu à luz a seu último filho, chamou de Judá. E é desse Judá, né? Lembra que Jesus é o leão da tribo de Judá? Pois é. É de Judá que virá Jesus, que significa louvor. Louvor. Lia não se referiu mais à sua dor, nem mesmo à bênção. Ela se concentrou em Deus e o louvou por sua graça. Irmãos, irmãs, que história linda nós aprendemos aqui de fé, né? De graça, de oração com Lia, né? Lia, ela não está no papel principal da história, ela é uma coadjuvante da história aqui, né? Mas é uma história rica, a história de Lia. Ela reclamava para Deus, ela foi abandonada, rejeitada pelo seu marido, mas Deus a compensou. E é curioso que somente quando Lia não conseguiu dar luz novamente, Deus se lembrou de Raquel. Aí Deus abriu o ventre de Raquel, ali em Gênesis capítulo 30, verso 22, né? A esposa amada, ela esperou 7 anos, irmãos. 7 anos após o casamento e 14 anos após seu noivado com Jacó para ter o seu primeiro filho, né? Leia aí Gênesis 29, 18, 27... Gênesis 30, 25, né? Somente depois que Lia cessou de dar filhos, é que Raquel foi dar aí o seu primeiro filho, né? Ela deu-lhe o nome de José. E nós vamos estudar aqui brevemente a história de José, uma outra história linda. Eu já tenho vídeos aí sobre o José. Eu fiz uma série de vídeos sobre o José e eu acredito que eu coloquei pelo menos 5 vídeos sobre o José, de tão rica é a história de José, né? A história de José vem para acabar com o mimimi, né? E vem para responder algumas questões pessoais. Quem eu sou na história, né? A respeito da minha família, a respeito do que está acontecendo no mundo. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa como José, que se concentra, né, em saber que o Deus do céu, o Deus Criador, está comigo aonde quer que eu esteja. Se eu pecar contra o ser humano, eu estou pecando contra o próprio Deus, que eu tenho que ser o representante de Deus como sacerdote real, aonde quer que eu esteja, ou eu sou ali como os irmãos que não estavam nem aí, com a dor do pai, com a dor do irmão, que venderam o irmão, queriam matar o irmão, ou como Potifar, né? Que o recolheu, que o recebeu em casa, que confiou nele, ou como a esposa de Potifar. Gente, tem muita história e nós vamos estudar isso novamente, vamos recapitular a história de José aqui novamente, né? Então, ela deu o nome desse filho de José para significar que Deus tirou Asaf. Deus tirou dela o seu vexame e lhe daria ainda outro filho. Ela vai ter 2 filhos, é Benjamim, né, o outro. Por mais
erradas que fossem algumas dessas atitudes que vemos nessa história, Deus foi capaz de usar essas ações, mesmo que não as tolerasse, a fim de criar uma nação da semente de Abraão. Deus, das coisas ruins aqui, né, ele vai transformar em coisas boas. Irmãos, indo para o final desse vídeo, desse estudo, Jacó partiu. A palavra partiu aqui, né, dessa conversa que ele teve, o resultado dessa conversa que ele teve com Deus, a raiz da palavra é a mesma, aquela que Deus falou para Abraão, né? Sai da sua parentela, né? Sai da sua parentela, que significa sai por conta própria, tenha atitude por você mesmo, né? Tome a sua decisão, né? Então isso é muito importante também. Jacó que enganou seu pai, Jacó que enganou seu irmão para adquirir a primogenitura, roubou a bênção que Isaac planejava dar ali ao seu filho mais velho. Ele permaneceu passivo em relação a Labão e serviu Labão fielmente. A gente vê aqui um homem mudado, né? Esse cara que era terrível, esse cara que era enganador. E lembra, ele não usufruiu, né, do seu engano, né? Aqui ainda não usufruiu de ter enganado o pai, de ter enganado ali o seu irmão, né? E agora, diante de Labão ali, tendo feito isso com ele, fazendo ele trabalhar 14 anos, enganando ele ali, ele ficou passivo, ele não fez nada. Jacó sabia que tinha sido enganado pelo sogro e mesmo assim ficou quieto, né? Um homem transformado. É difícil entender a passividade de Jacó, considerando o seu temperamento. Bom, difícil não, né? Eu já acabei de dizer aqui, a gente percebe um homem que teve um encontro com Deus, um homem que conversou com Deus, claro, tem que ser um homem mudado, né? Ele poderia ter se revoltado, poderia ter resistido ali com Labão, barganhado com ele, né? Mas ele não fez nada disso, apenas fez o que Labão pediu sem se importar com a injustiça. Parece assim, ele tinha certeza, né, da promessa de Deus para ele, que toda aquela terra, da onde ele havia saído lá, 750 quilômetros ele estava lá longe de casa, ele sabia que tudo aquilo pertencia a ele, porque Deus havia prometido a ele, né? Agora, o nascimento do primeiro filho de Raquel, José, né? No nascimento de José, né, Jacó, ele chega ali ao 14º ano de seu serviço a Labão e desejou retornar à terra prometida. Porém, Jacó se preocupava em prover a sua própria casa. Gênesis capítulo 30, verso 30 vai dizer isso. Agora, o que aconteceu? E que argumento Jacó usou? Qual foi a resposta de Labão nessa atitude? Leia. Gênesis capítulo 30, verso 25 a 32. Foi um longo desvio para Jacó, irmãos. Foi um longo desvio para ele que havia saído de casa para encontrar uma esposa. Provavelmente não fosse sua intenção original ficar longe de seus pais por tanto tempo, né? Mas os acontecimentos o mantiveram afastado por anos. Era hora de voltar para casa. Ele e a família que tinha formado, né? Ele tinha que retornar para casa, né? Para sua raiz. E eu respondi somente isso aqui, né? Jacó, ele queria trabalhar para si, né? Labão concordou, Deus abençoou Jacó. Agora, por que Jacó não deixou Labão antes? A conformidade não natural de Jacó sugere que talvez tivesse mudado e entendido a lição de fé. Ou seja, Jacó esperou o sinal de Deus para partir. Jacó decidiu agir somente quando Deus falou com ele. Irmãos, todas as decisões que fazemos sem ouvir a voz de Deus, sem consultar, sem esperar a resposta de Deus, pode dar errado. Pode dar errado, tá ok? A gente viu muito bem isso na própria história de Abraão, né? Na própria história de Abraão. Deus se revelou a Jacó como o Deus de Betel e ordenou que deixasse a casa de Labão e voltasse para a sua parentela. Falou, chega, já deu, pode voltar aí para os seus parentes, né? Com a mesma palavra usada para chamar Abraão, né? Vai por conta, vai por si. O que ajudou a ver que era hora de ir embora, o Ellen White diz, também lá no livro Patriarcas e Profetas, foi a atitude de Labão e dos seus filhos, né? Abre aspas, Jacó teria deixado seu astuto sogro muito tempo antes, não fosse o medo de encontrar com Esaú. Esaú havia prometido ele. Esaú tinha perseguido ele, queria matar ele, né? Agora via ele que estava em perigo por causa dos filhos de Labão, que ao olhar para a sua riqueza, como se fosse riqueza deles, poderiam tomá-lo de violência, né? E aí ele ajuda ele a acelerar também o processo
a perguntar, a conversar com Deus, já era a hora, e Deus responde para ele que é a hora dele partir. Portanto, ele pegou a família, pegou os seus bens e partiu, iniciando assim outra fase na grande saga do povo da aliança de Deus. Quantos quilômetros? 750 quilômetros de volta. Amém? Que coisa, hein? Que coisa. E eu quero encerrar, irmãos, quero encerrar esse estudo de hoje, né? Falando com vocês o seguinte, olha, Deus escolheu Jacó não porque Jacó merecesse. Nós, olhando aqui para a história, nós já percebemos que o irmão de Esaú vendeu. Não estava nem aí com essa coisa de ser o líder espiritual da família. Não merecia. Mas Jacó também não. Jacó, ele enganou seu irmão, roubando do seu irmão a bênção, né? Então ele não merecia. Mas Deus escolheu Jacó por causa da sua graça. E é por isso que eu estou aqui. Por que eu estou aqui falando de Cristo? Por que o nosso canal tem esse nome, Falando de Cristo na Estrada? Eu mereço? Claro que não. Não, talvez não merecesse nem a própria vida. Mas pela graça de Deus eu estou aqui. E se você está aí respirando esse oxigênio, saiba que oxigênio é muito caro e está à nossa disposição na medida certa. Um pouquinho mais de oxigênio na atmosfera, tudo, bum, pegava fogo. Um pouquinho menos, morreríamos, né? Então é o Deus da graça que nos dá vida e nos mantém vivo. No entanto, irmão, Jacó trabalhou ali arduamente para tentar merecer a graça. O que em si é uma contradição, né? Se a merecesse, claro, não seria graça. Seria obras. Romanos capítulo 4, verso 1 até o verso 5, Paulo fala isso, né? O que é contrário ao evangelho. Agora, só depois, Jacó entendeu a graça divina e o que significava confiar em Deus, viver pela fé, ser dependente do Senhor. Depois ele aprendeu. O exemplo de Jacó contém uma lição para o ambicioso. Se você tem algum tipo de ambição, cuidado. Não se esforce para se promover às custas dos outros. Olha que lição nós temos que aprender aqui. O exemplo de Jacó. Não se esforce para se promover às custas dos outros. Muita gente faz isso, né? Muita gente quer se dar bem às custas dos outros. Meu avô falava isso de bater continência com chapéu alheio. Pensa que ao enganar, a passar uma pessoa para trás, a tirar proveito de uma determinada situação, acredita que está se dando bem. Na verdade, está cavando a própria cova. Tudo que se planta, colhe. E às vezes planta chuva e colhe tempestade. Cuidado. Cuidado. O Ellen White vai dar um recado importante, e assim eu termino, no comentário, não é nem o Ellen White, um comentário de um Ellen White, e também no comentário bíblico adventista, na página 1206. Jacó havia pensado em obter o direito aos privilégios da primogenitura por meio do engano. Mas Jacó, ele se viu desapontado. Muita gente, né? Ele vai enganando e depois ele se desaponta com o engano. E principalmente quando ele é enganado. Aí ele sente na pele, né? E muitos ficam revoltados. Alguns, como Jacó, reconhecem o erro, né? Mas alguns se perdem aí na revolta. Jacó achou que tivesse perdido tudo. Sua ligação com Deus, seu lar, tudo. E ali estava Jacó, fugitivo, frustrado. E o que Deus fez? Irmãos, Deus olhou para ele em sua condição sem esperança, viu-lhe o desapontamento e entendeu que ali havia potencial, que ainda poderia render glória a Deus. Amém! Glória a Deus! Olha, Deus consegue fazer uma leitura do ser humano que nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos, né? Que maravilha! Isso é fantástico, né? Então, logo viu aquela condição, apresentou em visão a escada que representa Jesus Cristo. Ali estava um homem que havia perdido a ligação com Deus. E o Deus do céu o contemplou e consentiu que Cristo transpusesse o abismo que o pecado havia ocasionado. Deus toma atitude, irmãos. Deus toma a atitude. Quantas histórias, né? Quantas histórias nós conhecemos
Quantas histórias estão aí como testemunho? Eu estou aqui, né, para falar para vocês que vale a pena. Eu tenho contado para os meus amigos sobre a minha vida. Eu tenho falado para os meus filhos: experimente Deus, experimente Deus. E aí diz que poderíamos ter olhado e dito: anseio pelo céu. E perguntar: como é que eu posso alcançá-lo? Não vejo como, poderia responder. Foi isso que Jacó pensou. Foi isso que Jacó pensou. Eu anseio pelo céu. E aí ele engana o irmão, né? Querendo ser o líder espiritual. Agora, como é que eu posso alcançar o céu? Não vejo como alcançar o céu. Jacó pensou assim, e assim Deus lhe mostrou a visão da escada. Esta escada liga a terra ao céu, ou o céu à terra. Liga Jesus Cristo ao ser humano. A pessoa pode subir por essa escada. A sua base repousa na terra e o seu topo alcança o céu. E essa escada, meu irmão e minha irmã, tem nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu quero te contar uma coisa. Essa escada, ela está alçada ainda hoje para todos nós. Basta tomarmos a decisão de subir e novamente estaremos então ligados ao céu. O que você acha? Hein? É legal, né? É legal, tá? É muito bom saber dessa visão de Deus em relação ao ser humano. É muito bom conhecer a história de José e ver como que Deus transforma a tragédia em bênçãos. Deus é o Deus da segunda chance e transforma tragédia em bênção. Numa família totalmente disfuncional, ele vai fazer uma família abençoada. Pode ser a minha família, pode ser a sua. E eu creio. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença mais uma vez, lhe agradecemos por esse estudo maravilhoso, nos agradecemos porque o Senhor tem nos alcançado, pela tua palavra e também pelo teu Filho Jesus Cristo. Que esta lição possa ajudar a tomarmos a decisão de aproveitar esse momento enquanto temos tempo e lhe agradecer, meu Pai, por tudo que tem feito e continua fazendo por nós ainda hoje. Derrame a sua bênção, a tua misericórdia e a tua graça sobre todas as famílias aqui representadas por esses que estão assistindo. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, considere dar aí o seu like, tá? Fazer o seu comentário também é muito importante. Indicar esse vídeo para outras pessoas e seguir aí o nosso canal aqui no YouTube e seguir também a nossa fanpage no Facebook, Falando de Cristo na Estrada. Pense nisso, um forte abraço e até o próximo estudo.